Olá, pessoal do primeiro ano, aqui quem fala é o professor Andenberg, para mais uma aula de Sociologia. A aula de hoje é uma aula de revisão dos conteúdos que vão cair no nosso teste da segunda unidade, mais a correção dos exercícios, né? Apesar de que alguns capítulos dos exercícios têm um cunho de resposta pessoal, mas eu vou dar uma pincelada sobre as respostas dessas atividades. O primeiro capítulo que vamos abordar aqui é o capítulo 4, Identidade, quem é o quê? Que primeiro vai destrinchar as perspectivas de identidade e a construção social. É nesse sentido que a gente vai compreender isso. Vale lembrar que as identidades são frutos das questões das relações sociais. Ela é fator determinante a partir da cultura e da linguagem de uma determinada experiência coletiva, em um determinado momento histórico também. E quando alguém nasce, encontra um mundo repleto de regras e exigências que só mais tarde compreenderá. Logo no início da vida, um espaço familiar e um nome pessoal confere aos sujeitos a primeira marca de sua identidade. Aí se dá a primeira análise sobre a identidade. A identidade é uma construção social. As identidades se formam a partir. As identidades surgem por. As identidades são construções sociais. E o pontapé inicial dá desde quando se dá o primeiro nome, quando se estabelece uma família, quando se constitui valores de uma família, quando se, a partir do interior da família, entende-se o que é você, né? Seja ele nos seus aspectos étnicos, seja ele nos seus aspectos sociais, econômicos e por aí vai. Isso vai refletir, esses aspectos sociais, econômicos, étnicos, até nacionais, vão refletir acerca do que, onde esse indivíduo se estabelecendo, em qual sociedade. Por isso que as identidades são construções sociais. Tá bom? As identidades muitas vezes se moldam a relações de poder. As diferentes são binárias, mas um dos polos é sempre o mais importante. O meu é o principal, positivo, e o segundo e o outro é secundário, negativo. E se estabelece uma relação de poder que parte do princípio de que se é meu é melhor e verdadeiro, e se é dos outros é pior ou falso, ou se fazer isso estabelecem uma classificação e uma divisão, uma hierarquia de pessoas e grupos em uma sociedade. Ao se fixar-se determinada identidade, polo, como um padrão a ser seguido, assume-se uma classificação já hierarquizada socialmente por um grupo ou por uma parcela da sociedade. As identidades também contribuem para as relações de poder, pois, muitas das vezes, as identidades trabalham na perspectiva do que é positivo e do que é negativo, como o texto indica. E isso fomenta uma hierarquização social, seja ele por fatores culturais, sociais ou econômicos. Né? Basicamente, como é que é tratada a identidade brasileira? Né? Eu acho que o mais importante é situar que a identidade brasileira ela não é uma identidade. São várias identidades brasileiras, porque a formação da sociedade brasileira foi através de vários povos, vários grupos étnicos, de várias perspectivas da qual se combinou, se estruturou. Tá bom? A identidade hoje. Aparentemente, as identidades nacionais do mundo contemporâneo podem parecer unificadas, mas são fragmentadas, plurais, históricas e vinculadas a uma cultura nacional. Nesse sentido, pode-se mencionar identidades culturais nacionais, nas quais se falam as mesmas línguas, estudam uma história em comum específica e um sistema educacional homogêneo, etc. Esse conceito de identidade nacional é muitas das vezes o que se predomina quando nós queremos tentar descrever os aspectos culturais e sociais de um determinado povo, de um determinado país. Deu um balanço geral, né? Lógico. E agora vamos para as questões. No cenário de socialização e identidade. Hilton Couto, né? Primeira questão. Eu vou ler as questões e vou fazer um balanço. Porque ela vai como base para respostas pessoais, né? Refletindo um pouco sobre os tantos papéis que você assume diariamente, filho, estudante, amigo, namorado, tente descrever quantos sujeitos você é em cada momento de sua vida. Eles são muito diferentes entre si. Segundo,
De que maneira as outras pessoas influenciam seu comportamento cotidiano, seu estilo de vida e por aí vai. Terceiro, normalmente faz referência à África como um continente, mas se fala como se fosse um país apenas, uma unidade. Quais são as Áfricas existentes que você conhece em termos geográficos, históricos e culturais? Bela reflexão, né? Belos questionamentos. Uma coisa que eu quero se situar aqui, vou pesar, as duas primeiras questões, ela tem um peso muito maior pessoal, né, de suas reflexões sobre sua identidade, você enquanto sujeito que molda e que transforma o seu redor, sua família e por aí vai. Eu vou me ficar na terceira questão, que é algo que me contribui, que por sinal até eu pesquiso a África, né, pesquiso o continente africano, especificamente o país Angola, então vou me adentrar nesse sentido. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a África não é continente. Existem muitos países na África, e até mesmo entre os próprios países existe uma diversidade étnica e de povos extraordinários, inúmeros. Né? Existem culturas muito diferentes das nossas. Até mesmo os conceitos que às vezes tentamos definir acerca da África na África, ou conceitos que dizemos aqui no mundo ocidental para designar a África lá na África, nem se toca nesses termos. Por exemplo, o conceito de negro, palavra negro. Tem países africanos que não utilizam esse termo. Né? Não se utiliza esse termo porque não se reivindica negro. É porque, de fato, esse termo negro não é algo que é presente naquela sociedade. Tá bom? É importante se situar nisso. E, ao mesmo tempo, vale estimular um paralelo que diferentes povos indígenas que existem ou existiram no país enfrentaram e procuram separar a disseminação da ideia dos indígenas como todos iguais. Da mesma forma que tem as concepções dos indígenas aqui. O mais importante, galera, desse aprendizagem sobre... Primeiro, África é um continente, não é todo mundo igual, não é todo mundo passando fome, não é esses estereótipos que nós temos. Existe uma diversidade. E esse exercício de entender a África toda a sua complexidade é objetivo também, ao mesmo tempo, de a gente entender até a nossa própria sociedade, até entender também o continente americano. E isso auxilia e permite entender as enormes diferenças entre os indivíduos e os seus diversas perspectivas preferenciais e atitudes comportamentais. Não podemos tratar africanos, indígenas, orientais como todos iguais, porque senão nós estaremos caminhando para uma perspectiva preconceituosa. Tá bom? Agora aqui, costurando as ideias, leituras e propostas. Primeira questão, o poema realça a capacidade humana de pensar, agir e decidir sobre a própria vida como um valor fundamental. Que valores são contrapostos a essa na voz do eu poético? Segundo, você passa por algo parecido com as situações citadas no poema em casa, na escola ou entre amigos? Sua resposta for afirmativa, cite versos do poema, e isso aí é algo pessoal. O que a gente deve destacar aqui, galera, é o seguinte. O mais importante que a gente deve destacar é o seguinte. Que as mudanças e as perspectivas de identidade, elas estão atreladas à forma de como agimos e decidimos. E isso está atrelado à nossa formação enquanto indivíduo, desde o seu nascimento até a morte. Em que as possíveis projeções feitas por você, enquanto indivíduo, vai moldando a sua identidade, sua identidade através dos diversos sujeitos que você é. Então é importante refletir nesse sentido.
Beleza? E aqui é uma pesquisa. Vamos para o capítulo 5. É um capítulo curto, básico. Na outra aula você tem como dar uma estudada massa. Vamos lá, o capítulo 5. Trabalho e produção nas diferentes sociedades. Galera, é o seguinte. Como é que a gente vai trabalhar isso aí? A ideia é entender a produção das sociedades tribais, o trabalho na Europa na antiga e medieval, que era a escravidão na antiguidade, e a servidão nas sociedades feudais. E, por fim, as bases do trabalho na sociedade moderna, que é a mudança de concepção do trabalho. Beleza? É nesse sentido. Vamos lá, galera, é o seguinte. Primeiro, o ser humano, ele é ser humano, segundo Marx, por causa do trabalho. O ser humano, ele é humano por conta do trabalho. O trabalho, ele foi constituído, ou ele foi desenvolvido, não. Desenvolvido pelo ser humano no decorrer do seu processo evolutivo. E ele, de fato, o trabalho, eu estou falando aqui trabalho no sentido ontológico, da capacidade do ser humano de transformar a natureza e também de se transformar, exercendo a utilização do cognitivo e da estrutura física para transformar a natureza ao seu favor, fomentando técnicas e tecnologias que proporcionem atividades econômicas, serviços, melhores condições para sobrevivência. Esse é o grande exercício do trabalho. A produção, né, o trabalho e, consequentemente, a produção nas sociedades tribais diferenciam de outras em muitos aspectos, lógico. Mas em termos gerais, o fator de termos gerais dessas sociedades tribais é que as atividades estão relacionadas não simplesmente para a acumulação, para trabalhar para acumular algo, mas sim o trabalho, muitas das vezes, e a produção é voltada para toda a comunidade. Existe divisão de tarefas? Sim, existe, principalmente de gênero. Mas isso não significa que existe uma exploração do trabalho, pois a percepção de trabalho, que não é a mesma que nós entendemos hoje nessas sociedades tribais, tem o principal intuito a organização e a fomentação de uma produção coletiva que proporcione minimamente condições de sobrevivência e de bem-estar para toda a sociedade tribal. É nesse sentido que é tratado sociedades tribais, né? Tem até um termo do antropólogo estadunidense Marshall Salins, que classifica essas sociedades como sociedade de abundância ou sociedade de lazer, destacando que seus membros não só tinham todas as necessidades materiais e sociais plenamente satisfeitas, como dedicavam um mínimo de horas diárias ao que nos chamamos de trabalho. Aí vai falar sobre que o que hoje nós entendemos de trabalho, nessas sociedades tribais, eles se dedicavam muito pouco comparado ao trabalho moderno. Mas por que se dedicavam pouco? Porque nessa sociedade, galera, o trabalho ele não é explorado. O trabalho é inerente ao ser humano para proporcionar a produção e sua reprodução. Reprodução significa o quê? Dar continuidade à existência da civilização. Vamos agora para o trabalho na Europa antiga e medieval. Na Europa antiga, na antiguidade, na Idade Antiga, o trabalho predominou-se e aí já muda, já é totalmente diferente do que é as perspectivas de trabalho. Nas sociedades tribais, na antiguidade, o trabalho, infelizmente, predominou durante muito tempo um trabalho escravo. Até mesmo o termo trabalho é associado a um instrumento de tortura. É associado a um instrumento do termo latim, né? Trapelho significa instrumento de tortura.
nas sociedades gregas e romanas, era a mão de obra escrava que garantia a produção suficiente para suprir as necessidades da população. Olha a diferença das sociedades tribais, onde o trabalho, que tinha um caráter de produção coletiva, aqui não. Aqui é explorando a mão de obra de outros através da escravidão para sustentar uma sociedade. Para sustentar a sociedade, o que eu quero dizer é o quê? Para produzir bens para a sociedade, principalmente bens de consumo, alimentos. Tá bom? Mas existia trabalhadores livres? Existia. Esses trabalhadores livres não eram simplesmente livres também, pois também eles eram explorados e oprimidos pelos senhores e proprietários. O trabalho começa a ser explorado nessas sociedades. Por quê? Porque um grupo de pessoas vai utilizar-se da força de trabalho de outras para se beneficiar. Isso é exploração do trabalho. E eles vão se sustentar nessa lógica a partir da propriedade privada. E isso vai fomentar também, logo após o fim do Império Romano, um sistema social e econômico que o trabalho, a escravidão vai ruir, beleza, mas vai se estabelecer um trabalho de servidão, que é o que é sustentado no feudalismo. E o que é basicamente isso, né? No regime de servidão, característico das sociedades feudais, os servos não gozam de plena liberdade, mas também não eram escravizados. Prevalecia um sistema de deveres do servo para com o senhor e deste para com aquele. Em modo geral, era da seguinte maneira: o senhor tinha um terreno, tinha um imenso território, um imenso terreno. Ele distribuía esses terrenos para os camponeses produzir, e a boa parte desses alimentos, uma boa parte dessa produção, ir para o senhor. E ele e o senhor não fazem nada. Queira ou não queira, é reflexo de um trabalho que explorado. E o que é o trabalho, né? As bases do trabalho da sociedade moderna, que até hoje existe. Quebra o trabalho feudal, por conta de uma série de mudanças sociais e econômicas que serão impulsionadas a partir da Idade Moderna, com o avanço do mercantilismo, com o avanço das bases do capitalismo, mudando a estrutura de trabalho, aonde o setor comercial, atrelado à produção dos artesanatos, se expande. Se expandindo o campo do trabalho artesanal, esse trabalho vai se tornar uma manufatura, onde vai se trabalhar em uma perspectiva não somente agora individualizante, mas agora individualizante através somente de um artesão, mas assim um conjunto de artesãos vão estabelecer um sistema de manufatura para produzir em maior quantidade e assim vender para o mercado, e isso estimulou mais acúmulo de capital, que desembocou no surgimento de uma classe social poderosa que conseguiu muita riqueza, acumular muita riqueza, através dessas perspectivas de exploração de trabalho, vale lembrar, fomentando as fábricas, as indústrias, posteriormente fomentando as fábricas, as indústrias e por aí vai. No primeiro momento é uma cooperação simples, né? Esse trabalho, onde era um trabalho artesanal, onde tinha mestre e aprendiz, meramente isso. Depois, cooperação avançada, onde tem a manufatura, onde tem o trabalhador continuava a ser artesão, mas não participava do processo de produção porque a produção ficou fragmentada. Para realizar as atividades, o trabalhador passou a receber um salário. E desse modo o trabalho transformou-se em mercadoria, que é força de trabalho, que podia ser vendida e comprada, como qualquer outra. Além disso, o tempo e o local de trabalho eram definidos por quem lhe pagava o salário. Com o tempo, algumas máquinas começaram a transformar ainda mais o cenário e o ambiente de trabalho. Uma nova forma de trabalho foi desenvolvida, a maquinofatura. Com ela, o espaço de trabalho passou a ser a fábrica, pois era lá que estavam as máquinas que comandavam o processo de produção. Concepção de trabalho. O que sustentou o trabalho na era moderna durante muitos anos? Quais foram as ideias que sustentaram? Primeiro, a partir do ponto de vista religioso, sustentou esse trabalho que hoje vivemos, que é um trabalho explorado, que é o chamado trabalho assalariado,
da qual o trabalhador ele não enxerga o seu trabalho. Ah, professor, como é que não enxerga? Ele está trabalhando ali, ele está enxergando. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que quando ele produz uma determinada mercadoria, ele não tem mais noção do que, como é que se, ele não tem noção do valor, da valor real daquela mercadoria. Ele não tem noção do que, de fato, o que ele faz, o resultado dele para aquela produção. Ele simplesmente exerce aquele trabalho, aquela função, só para receber o salário. É isso que eu quero dizer. Vamos lá. Quais foram as ideias que sustentaram e botaram na cabeça de muita gente? Até hoje as pessoas acreditam nisso por conta do trabalho, que deve ser dessa maneira, o trabalho é isso mesmo, etc. Muito por conta dessas ideias, que Marx vai chamar de ideologias, né? Olha lá, a igreja cristã procurava transmitir a ideia de que o trabalho era bem divino e quem não trabalhasse não seria abençoado. Um elemento. Então, quem não trabalha é pecador, né? Quem não trabalha não vai pro céu. Quem não trabalha é vagabundo, preguiçoso, tá certo? Quarto, governantes passaram a criar uma série de decretos, aí já cai no campo da lei, onde o Estado vai condenar aquele que está desempregado. Aqui onde a sociedade gera desempregados, mas o Estado vai chegar e criminalizar os desempregados. Outra loucura. Outro fator, os empresários, né? Desenvolveram uma rígida disciplina do local de trabalho, controlando horário e tempo, e por isso que a gente fica com o relógio no pulso, porque nós não temos mais o domínio sobre o tempo que domina a gente, porque é o tempo do capital que domina a gente, o tempo do acúmulo do capital que domina a gente. E aí, consequentemente, esses conceitos foram fomentados nas escolas e por aí vai. Terminamos, né, a exposição, né? Aqui tem as questões, cenário do trabalho. Desde a antiguidade registra-se a divisão entre a atividade intelectual e a atividade manual. Como essas formas de trabalho são valorizadas hoje? Como é o trabalho intelectual e o trabalho manual? Quem é mais supervalorizado? Trabalho manual ou trabalho intelectual? Em modo geral, o que se predomina em valorização é o trabalho intelectual, mas vale lembrar que tem profissões que se utiliza da atividade intelectual, mas que não é tão remunerado e não tão reconhecido assim, como é o caso do professor, vamos dizer assim. E o trabalho manual é o trabalho braçal, né? Que infelizmente também não é valorizado. De acordo com suas observações, a concepção de... E vale lembrar que isso ocorre muito por conta dessa distinção, do como é vista essa distinção no capitalismo. Terceiro, de acordo com suas observações, a concepção de que a pobreza é uma espécie de vício ou algo que torna pessoas inferiores ainda existe, e em que situações ela se manifesta. Ave Maria. E isso é ideológico, né? Infelizmente, até hoje, muitas pessoas acham que pobreza... Existe pobreza porque a pessoa quer ser pobre, porque a pessoa é preguiçosa. Galera, não. Não é por causa disso. Existe pobreza porque é dado as condições sociais e materiais de uma sociedade. A sociedade fomenta isso. E a sociedade fomenta isso porque a sociedade é estruturada em desigualdade social. E por que estruturada em desigualdade social? Porque existe a exploração do trabalho. Existem pessoas que se beneficiam da força de trabalho de outras. Tá certo? E infelizmente até hoje tem essas ideias, essas ideologias correndo solto aí de que as pessoas são pobres porque é vício, a pessoa quer ser pobre mesmo. Não é bem assim, galera. Não é bem assim. Finalizamos, é basicamente isso. Essa foi uma aula de revisão e correção dos exercícios. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.